falar hoje sobre os capítulos 3 e 4 de 1 Crônicas, continuando mais voltado aos descendentes de Davi e aos descendentes de Judá. A primeira coisa que eu quero ressaltar para você, que é bem interessante, é o significado de alguns desses nomes. Nós temos, por exemplo, o nome Elias, não necessariamente aqui, mas eu quero usar como exemplo. Elias. O El se refere a Deus, né? O Senhor Deus, né? Deus. E o As, quando termina em AS em português, refere a Jeová. Em inglês é AH, Elijah, né? Então, Elijah, J-A-H, é Jeová mesmo. E El é Deus. Então, o nome Elias, ou Elijah, significa Deus é Jeová. O Jeová é Deus. Então, toda vez que você vê uma terminação, quase todas as vezes que você vê uma terminação em El, por exemplo, Samuel, Daniel, e assim por diante, Peniel, né? Todos esses nomes que terminam em El, está falando sobre Deus. Deus está incluído no nome dessa pessoa. Por exemplo, Betel é o nome de um lugar, casa de Deus. Então, El é Deus. E quase todas as vezes que você vê um nome em português aqui nessa lista aqui, que termina em AS, igual Elias, Jeremias, Isaías, né? Todos que terminam em As, esse é o nome de Jeová incluído no nome. Então eu não marquei os versículos, mas eu vou citar para você alguns nomes que estão aqui nesses dois capítulos que nós lemos hoje. Adonias, que é um dos filhos de Davi. Meu Senhor é Jeová. Cefatias, Jeová tem julgado. Abias, Jeová é meu pai. Acasias, Jeová possui. Amazias, Jeová é poderoso. Ezequias, Jeová é minha força. Reaías, Jeová tem visto. E aí nós temos, por exemplo, Jealelel, Deus é louvado. Otniel, leão de Deus. Ah, tá vendo uma boa opção para você pôr no seu filho, Otniel. O pessoal está com cada nome, né? Mas não fica tão bem, né? Otniel, mas o significado é bom, hein? Leão de Deus. Azrael, Deus segura. Nemuel, dia de Deus. E assim por diante. Então, quando você entende isso, você vê que eles punham muito o nome de Deus ou o nome de Jeová em nome de seus filhos. E tem muitos outros aqui, né? Qualquer concordância ou que traz aquela interlinear que mostra para você o sentido das palavras no original, se você for olhar, você vai achar muitos nomes aí interessantes para ver o sentido dos nomes. Mas uma coisa mais importante ainda no meio desses nomes é você procurar pérolas, pérolas maravilhosas. Tem pérolas tremendas. Tem um exemplo de umas pérolas aqui, no capítulo 4. Você vai lendo aqueles nomes cansativos e você até que hora que vai terminar esse negócio? Não estou sentindo edificação nenhuma, não estou pensando nada está me edificando e tal. Aí, de repente, você chega no capítulo 4, versículo 9, e você vê Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo por quanto com dores o deu à luz, tá vendo? Ele não começou muito bem, a mãe dele estava reclamando as dores que sentiu para dar ele à luz. Já quase jogou uma praga sobre ele, tá? Mas diz aqui, versículo 10, Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, Oxalá que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Você está lendo aquele monte de nomes e de repente você vê uma coisa dessa, você valeu toda a leitura. Presta bem atenção, quando você vê um artista, ou um músico, ou um bom palestrante, orador, treinado e tal, ele não vai o tempo todo, sabe, com coisas fortes, cores fortes, notas altas, não, ele vai baixinho e as coisas quase sem graça, você quase dorme, de repente vem aquela coisa no meio, né? Então, assim, uma pintura, as partes menos chamativas são importantes porque fazem que as partes chamativas sejam mais enfatizadas. Então, isso é o estilo de Deus na Bíblia também. Então, você está lendo os nomes e no meio vem uma pérola dessa, você grava isso. Eu não li o livro, mas tem um livro todo sobre esses 3 versículos de Jabes. A oração de Jabes, tem em português, você pode procurar em algum lugar que você vai achar. A oração de Jabes. E isso aqui responde uma pergunta que nós fizemos no último vídeo. Por que não devemos ser fatalistas? Por que não devemos crer que o destino determina tudo? E que a gente simplesmente o que tem de ser vai ser e não tem o que fazer? Por exemplo, a religião islâmica, eles não têm preocupação com calamidades,
né? Lá em Meca, quando caiu uma passarela e matou um monte de gente que estava lá, porque era gente demais, eles falaram assim, não, mas não tem o que fazer, estava escrito, destino, fatal. Olha, se alguém tinha que ser fatalista, era Jabes. Jabes, a mãe dele deu o nome dele, porque com dores o deu à luz. Mas ele falou, oxalá, que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Nós não temos um destino traçado obrigatório. Nós podemos pedir coisas específicas a Deus e Deus nos responde. Deus gosta da nossa iniciativa. A sua vida não está pré-determinada. A sua vida não é de fatalismo, tem que ser assim. Não, a sua vida pode ser mudada por sua oração, por seu desejo, por sua vontade de sair acima da sua geração e ser diferente. Então isso é uma coisa tremenda, uma lição maravilhosa que a gente encontra no meio de várias passagens de genealogia de nomes. Então esse é o que eu queria mostrar. Aqui tem outras histórias também sobre pessoas que foram e fizeram isso, fizeram aquilo. Então é muito importante que você leia com atenção, mesmo que não entenda, mesmo que não trouxe assim muita edificação para você, mas fique com paciência, leia, obedeça e eu garanto para você, em algum dia que está lendo, você vai ser tremendamente abençoado. Então esse é o nosso parecer sobre esses 2 capítulos aí. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: o que podemos fazer para nos tornar diferentes no meio de nossa geração? Quase você vê que vai mais ou menos no mesmo rumo que nós estamos falando agora, mas tem outras coisas que mostram nesses próximos capítulos como você pode ser diferente, se diferenciar, se destacar entre as pessoas da sua geração.